Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Juliana Castro e vamos de unboxing desse lindão que é dessa querida Paulina Fay, que é a mesma autora deste lindão aqui, Paulina Terrell. Antes ela utilizava o nome Paulina Cassite, hoje ela se apresenta como Paulina Fay. Não sei por que dessa mudança. Gente, eu adoro o trabalho de Paulina. Me dá As cartas de Paulina me dão um sentimento de nostalgia. Na minha infância, eu colecionava... Minha garganta tá bem falha hoje, gente, já falei tanto. Me perdoem aí os engasgos. Mas vamos lá. Na minha infância, eu colecionava muito papéis de carta. E o sentimento que essa lembrança me traz é de uma nostalgia leve, uma nostalgia pura mesmo, sabe? De apenas ser. E os decks de Paulina, todos eles têm esse poder em mim. Esse lindão aqui, nessa descrição aqui, eu fiz uma breve tradução. Paulina diz que esse deck é um convite para a intuição, para que você entenda o que é alegria e prosperidade na sua vida. Eu achei isso muito fantástico. É um deck de 2025, distribuído pela US Games. Tem uma caixinha acetinada, menor que normalmente as caixas, né, dos decks de hoje em dia. Olha, abre super fácil. Não pesquisei muito, porque, como eu disse para vocês, eu gosto muito do trabalho de Paulina. Quis saber apenas qual seria a diferença, né? E, na verdade, eu acho que todos os decks de Paulina trabalham com esse olhar mais lúdico, com esse olhar mais leve, um olhar muito intuitivo, porque cada vez que você olhar uma carta de Paulina, você vai enxergar uma coisa diferente, um desenho que estava ali nas entrelinhas, e naquele momento é aquele desenho que você captura. Então, para mim, todos os decks de Paulina são bem intuitivos. Vamos então dar uma olhadinha no livreto. Aqui é Paulina. Aqui tá citando os decks do portfólio dela, né? Então tem o Joy, eu tenho esse deck. Esse daqui eu não vou saber pronunciar, mas não tenho. Spirit Sounds eu tive e vendi. A questão dos animais ali na leitura para mim não rolou, apesar de ser um deck lindíssimo. Daily Inspirações Decks, esse não conheço. Fantasma Tarot tenho. Enfim. Eu acho que hoje eu tô com 3, 4 decks de Paulina na coleção. Bom, aqui a gente já percebe que é um livreto sucinto, preto e branco. Nós vamos ter os arcanos, palavras-chave, uma mensagem e um pequeno insight aqui, caso você jogue de forma invertida. Aqui ela distribui arcanos maiores, menores, os naipes, opções de tiragem. E aqui um pouquinho sobre Paulina. Deixa eu só ver se ela mudou alguma nomenclatura. Acredito que ela não mudou nomenclatura neste deck. Tem alguns decks que ela muda a nomenclatura dos arcanos. Aqui me parece que não. Pausa. Copas, espadas, ouros. Ela manteve aqui, então, uma linguagem sem trocar, né, nenhum nome. Eu tô dizendo isso porque no Spirit Sounds, por exemplo, ela trocou bastante a nomenclatura. E dado que todo o desenho dela sai completamente do tradicional, às vezes essa mudança de nomenclatura pode dificultar um pouquinho o entendimento das cartas. Vamos abrir esse lindo. Eu comprei esse deck já tem uns dias, tá, gente? Eu não abri para abrir aqui juntinho com vocês. Eu comprei numa promoção da Amazon. Mas, se eu não me engano, a Pavão Branco também tem, tá? Vamos ver o tamanho dessas cartas. São cartas que saem do tamanho padrão, tá?
sai bem do tamanho padrão. Aqui, altura 11 centímetros e meio, largura quase 8 centímetros. Hoje eu tô trabalhando com o Simplicity Tarot, que também tem um tamanho diferenciado. É praticamente a mesma largura, né? Um pouquinho mais alto. Eu não tô com nenhum deck tradicional aqui, mas é um deck que ele é menor em altura que um tamanho tradicional. Gente, pessoa lerda. Esse lindão aqui tem um tamanho tradicional, tá? Então, a gente vai conseguir ver bem a diferença. Então, ele é mais largo que um deck tradicional, porém, ele é um pouquinho mais baixo, tá vendo, ó? Tô com o deck tradicional aqui na mão e eu fazer, oh, Deus! Bom, qualidade S-Games, né? Espero um dia poder fazer um deck meu nessa qualidade, que é só quem já pegou que vai entender o que eu tô falando, né? As cartas são finas, porém, são cartas resistentes, assim, no nível hard. A sensação que você tem ao pegar a carta é que é como se fosse um papel misturado com plástico, o que confere uma sensação agradável às cartas. O deck não fica pesado e fica com uma durabilidade quase que à prova d'água, sabe? É sensacional. Gostei bastante desse verso. Um verso bem lúdico, assim como as artes de Paulina. E vamos lá conhecer esse lindo. Aqui temos o Arcano do Louco. Aqui é interessante, aqui ela joga umas cartinhas, né? Não necessariamente cartas oraculares, mas como se fosse cartas aqui, né? Que ela tá jogando. Aqui, eu falo ela, mas é uma persona bem andrógena, né? Eu posso enxergar uma mulher aqui, eu posso enxergar um homem aqui também. Repito, para aqueles que não são meus alunos, né, entenderem que a questão de ser homem ou mulher não está falando da sexualidade, mas sim da polaridade de gênero, e isso dá uma diferença na leitura. Ter na carta do louco uma persona andrógena nos dá liberdade ainda maior, né, uma liberdade ainda maior para a nossa intuição. Vemos borboletinhas saindo aqui da cabeça. Ela tem um trabalho muito fantástico, gente. O mago aqui eu já enxergo uma mulher, mas também poderia ser facilmente visto aqui como um homem, não teria... o corpo não está 100% feminino ou 100% masculino, né? Eu que bato o olho e enxergo uma mulher. Temos a simbologia discretamente disfarçada, a simbologia tradicional, o movimento das mãos. A sacerdotisa maravilhosa. A imperatriz. Eu fico pensando o tanto de tempo que ela não demora para desenhar um deck desse, gente, porque é tanta riqueza de detalhe, é tanta coisiquinha. Aqui, essa imperatriz, ela tá no meio de um casal de pavão, e muita vida brota em torno dela, tem uma romã entre as suas pernas, tem inclusive cogumelos aqui que podem me trazer a conotação de ela dar vida não somente àquilo que alimenta, mas aquilo que envenena também. E a perna dela é parte da terra, é como se o pé dela tivesse fincado dentro da terra, ela é isso tudo. Magnífico. O imperador. O hierofante como o mentor. Os enamorados. É interessante aqui, né? Me fugiu o nome desse pássaro agora, mas se eu não tô doida, são pássaros que, quando escolhem o seu par, ficam com ele até a morte. O carro como 2 tigres alados.
Aqui a sensação que eu tenho é que ela misturou artes, né? É meio como se fosse a mistura do Paulina Tarot com o Spirit Songs Tarot e resultou nesse lindão aqui, Magic Makers. Eu não consegui achar a tradução para este nome, então se vocês souberem a tradução dele, coloca aí nos comentários, por favor. O meu tradutor não traduziu. A força e aquela tomando café com um elemental, portando aqui uma maçã. O eremita. Interessante aqui, fica um pouquinho mais escuro, me dando a sensação de aqui ser algo que ela pode esconder até mesmo de si, mas ela opta por dar as costas a isso para iluminar aquilo que ela consegue discernir. A cabeça dela está iluminada. Gente, os decks de Paulina todos são assim. A gente sempre tem uma perspectiva diferente, com nuance, desde nuances de cores a desenhos colocados, a simbologia, ao estado de espírito que a gente está naquele momento. É magnífico. A justiça. Aqui me dá a sensação de ser uma mariposa, né? O estágio de pausa, de parada, para que a transformação aconteça. A morte, que me dá uma sensação de ser um morcego, o esqueleto de um morcego, que alimenta a estrutura, toda a vida acima da terra. A temperança e o movimento impossível das águas. O que seria Didin? Será que está aqui no livro? Vamos ver. Vamos ver. Se bem que não vai adiantar nada, né? Eu não sei inglês. Não vai adiantar grande coisa. É. Vou ter que depois traduzir. Se vocês souberem o que significa esse Didin, me falem aí, por favor. Fiquei interessada em saber a tradução. Se bem que eu vou terminar o vídeo aqui, eu vou traduzir também. A torre. Adorei a torre sendo um dragão tacando fogo em tudo. A estrela. A lua. Gente. 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 Duas corujas. Gente, essa carta aqui é uma ilusão de ótica gigantesca. É como se essa persona aqui fosse o firmamento. Essa mulher, ela é o firmamento, iluminando todo o restante. Magnífico. E dela sai uma grande sabedoria. O sol, que bonitinho. Um golfinho. O julgamento. Uma criatura metamorfa, sei lá. O mundo. Achei interessante ser um unicórnio aqui. Vamos agora para o naipe de paus. 2 de paus. Será que é a mesma roupa do louco? Acho que não, né? Não, diferente. Mas o cenário bem parecido, né, com o arcano do louco. 3 de paus. Ai, que coisa mais linda. Que lindo. 5. Aqui um tá puto. O outro tá bem contente aqui na sua verdade. E você que lute com a sua irritabilidade. É sensacional, gente. São cartas muito expressivas. Não é um deck, gente, que eu recomendo para quem tá começando na cartomancia. Não recomendo. Eu acho que esse deck aqui é um deck mais avançado, sabe? E o que eu gosto muito na arte de Paulina
é que me obriga a sair do óbvio. A gente tem a mania de cair na nossa zona de conforto, de bater o olho em determinado desenho e se acostumar com aquela mensagem. O deck de Paulina vem e quebra isso tudo, te obrigando a olhar para o desenho, a se conectar com o movimento colocado aqui, com os elementos, com os animais. Então, para mim, é um exercício muito bacana de quebra de zona de conforto na leitura. Eu gosto muito de usar os decks de Paulina para mim, que a leitura mais difícil é a leitura que nós fazemos para nós mesmos, né? E quando eu percebo que a minha leitura para mim mesma tá ficando muito engessada, eu corro num deck de Paulina para quebrar isso, sabe? Não somente um dos decks dela, mas também porque eu acho que é de uma linguagem assim excepcional. As de copas. Aqui esse as de copas facilmente poderia ser confundido com um 3 de copas, né? 2 de copas. 3. Ai, eu amo coruja, gente. Eu amo corujas, eu amo. Corujas lindas. Olha. O que eu gosto muito das cartas da iOS Games e que eu não falei é que eles não são 100% matizadas, mas também não tem aquele efeito gloss excessivo. É um brilho na medida certa. 4. Tem um desenho, eu acho que da Disney, que tem esse bichinho aqui. É um desenho muito bonitinho. Não me lembrei o nome dele agora, não me recordo o nome agora. 5 de copas. Uma árvore quebrada, talvez. 6. 7 de copas. 8. Ai, que coisa linda. 9. Eu acho que os decks de Paulina são muito peculiares, então ou você ama ou você odeia, né? Não tem um meio termo, eu gosto mais ou menos. Ou você vai gostar da arte dela, e aí você vai gostar muito, ou você não vai gostar nada, não vai conversar nada. Eu acho que é o tipo de arte que, se você não se conectar no unboxing assim, você não vai se conectar com ele na tua mão. Na minha visão, eu acho que é muito isso, porque é muito singular, gente. Essa rainha de copas, que sensacional. E assim, os olhares são muito expressivos, muito expressivos. Muito, muito. É palpável o sentimento da persona, sabe? Vamos para o naipe de espadas. 2 de espadas. 3. Ó, gente, tem como não ver a tristeza no semblante dessa persona? 4. O parar um pouquinho, aqui ela tá num colo, né, de um elemental, com um livro no colo. 5. 6 de espadas. E aqui, esse bichinho parece um morcego, que tá levando ela, né? Ela tá voando. Olha como é lúdico, gente. As leituras, elas são sempre muito lúdicas. 7. 8. As amarras que a gente mesmo se coloca. 9. Aqui, um homem que aparentemente pode ser sábio, mas está sendo assombrado por um pesadelo. 10. Pajem. Cavaleiro. Rainha. Amei essa rainha.
Ela tem a espada aqui em riste, mas toda uma linguagem corpórea de uma mulher que ama, que tem coração, que tem sentimentos. Rei. Aqui a gente já vê o contrário, né? Vamos agora para o naipe de ouros. Aqui de um bichinho que está enterrado, está brotando vida das costas dele. Olha que interessante. 2 de ouros. 3. 4 de ouros. Que interessante. Ele está no meio de vários cristais aqui, né? De várias pontas de cristais, mas numa postura tão rígida quanto a dos cristais. Olha aqui. Como se ele fosse, né? Como se ele estivesse dentro de um. Interessante. 5. Aqui, 5 nós sabemos que é a falta, né? A escassez, que é passageira, mas se faz presente. E aqui é como se eles encontrassem apoio, conforto na unidade, né? No abraço, no consolo. Sensacional. 6. A prosperidade que é tão presente, que é tão fluida, que transborda, né? Muito bom. Ai, que carta linda! 7, e de novo as corujitas aqui. 8. Aqui me dá a sensação de serem conchas. Ou será que não? Será que eu tô doida? 9. 10. Ai, gente, que deck gostoso de olhar, de namorar. Nossa senhora, que coisa linda. Pajem. Cavaleiro. E aqui ele tá vindo com um cristal lindíssimo, a ponta, né, na mão. E ele tá transitando, ele não está em cima de um cavalo nesses dias. Eu vi um comentário em um dos unboxings e que uma pessoa falou: é inadmissível um cavaleiro não estar portando um cavalo. Meu amor, minha amora, o cavalo só está representando o movimento, apenas isso. Ele não tem que ser sempre um cavaleiro montado num cavalo, entendeu? Amor de Deus. Estude, estude, estude. Rei. Vamos embaralhar esse lindo? Que eu sei que vocês gostam de me ver embaralhando. Ó. Gente, que... é outra coisa, né, meus amores? Eu chamo um dia um deck meu. Sonho meu, um dia um deck meu. Isso é publicado pela US Games, gente. Esse material aqui a gente não tem no Brasil. Mas olha que coisa rica. Embaralhei pelas laterais, como vocês viram. Agora eu vou embaralhar de forma de poker. Como as cartas não são... Elas são um pouquinho mais curtas, né? Embaralhar assim não é tão gostosinho não, tá? É possível, mas você não consegue fazer o movimento... Ah, até que foi agora, o movimento de volta. Assim, ó, com o deck deitado é muito mais fácil. Assim também maravilhoso. Como não tem excesso de verniz, as cartas não saem pulando, né, descontroladamente. E ai, desliza maravilhosamente na mesa. É isso, eu amei. Bom, mas eu sou suspeita. Dificilmente um deck de Paulina não vai me agradar. Vocês gostaram? Deixa aí na descrição. Na descrição não, né, gente? A descrição sou eu que ponho. Oh, caramba! Deixa aí nos comentários se vocês já conheciam esse lindo, se vocês gostam de Paulina, se vocês concordam comigo, se ou tu ama ou odeia, né? Não tem um meio termo as artes dela. Eu,
particularmente estou na turma que ama. E é isso. Curta, comenta, compartilha e aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.